Eu sou Walter Carvalho, sou ator há mais de 20 anos e estou aqui na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Não é todo momento que a gente pode falar com duas feras na educação. E temos aí um bate-papo, esses dois jovens profissionais que vieram da cidade de Jundiaí para nos trazer assim, informações valiosíssimas. Vamos falar aí de um livro fantástico sobre administração, né? Então, aqui do meu lado direito, Francisco Nascimento, certo? E o Maurício Barreto. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Nós é que agradecemos, gente. Perfeito. Maurício, a gente estava um pouquinho antes falando, eu queria que você contextualizasse um pouquinho aí essa parte da educação que vocês estão fazendo, né? O Francisco complementa e a gente vai num bate-papo. Vamos lá. Em primeiro lugar, quero agradecer, viu, Kent, você, sua equipe, por abrir esse espaço aqui para a gente. E para você, internauta, que está nos acompanhando também, vamos partilhar um pouquinho aqui da nossa história e um pouquinho uma troca de conhecimento. Mas, voltando à pergunta, Kendi, assim, nós estamos na área da educação e especificamente no ensino técnico, Kendi, porque a educação, você sabe, ela é muito ampla, né? Então vai desde a educação infantil até a pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, o nosso foco é a educação técnica, que abarca justamente, Kendi, os jovens. Então é uma preparação do jovem como ser humano, como pessoa e também a competência técnica, para ele saber lidar no seu dia a dia, no exercício da sua escolha das suas profissões. Então esse é o nosso caminho, esse é o nosso foco. Perfeito. Nós trabalhamos no Centro Paula Souza, nas ETECs, Maurício também na FATEC e também no ensino superior, né? Ok? E nós viemos apresentar hoje a nossa última obra, né? Que é a Administração Novas Perspectivas, que o Maurício vai falar um pouco a respeito para nós aí do conteúdo desta última obra nossa. Maurício. Perfeito. Bom, o livro Administração Novas Perspectivas é uma atualização, porque como todos nós sabemos, gente, o mundo passa por constantes transformações. Então, teorias administrativas anteriores hoje já não se encaixam nas novas tendências. O ser humano evolui, nós modificamos, os alunos, os funcionários, os colaboradores também precisam se atualizar. Então, enxergamos a necessidade de trazer uma obra que acompanhasse essa atualização. As teorias administrativas desde 1900, mas trazendo também uma performance, um retrato mais atualizado. Então é uma obra que realmente a gente dedicou muito tempo, muito carinho, viu, Kendi? E foi pensado nos nossos alunos e alunas, né? Até na linguagem, né? Exatamente. Porque assim, não pode ser técnico demais, porque senão também a gente afasta, a gente desanima, mas também não pode ser uma coisa superficial, né? Então, na medida certa. E diante disso, esse trabalho aí, que levou dois anos e meio, qual que era um sentido que nós pensamos, Kendi? O jovem, quando vai fazer um curso de administração, ele tem que adquirir várias competências. Então, ele tem que ter noções de direito, noções de ética nos negócios, departamento pessoal, recursos humanos, logística. Então, é um multiprofissional. E diante disso, Kendi, os professores do curso de administração, cada um leciona dentro do seu componente. E o aluno, ele precisa ter, ou precisaria ter, basicamente um material específico de cada área. Ou seja, um livro. Se a gente pensar num livro, teria que ter um livro de administração de recursos humanos, um de departamento pessoal, um de finanças, imagina. Então, nosso intuito foi realmente condensar tudo isso numa única obra. Ela fica um pouquinho mais extensa, mas como você disse, Kendi, a gente pensou numa linguagem fácil, numa linguagem acessível. Por isso que demorou muito, mas saiu. Parabéns, o conceito, né, é excelente, né, para que as pessoas tenham todas as informações num livro só. Perfeito. Exatamente. Ele passa a ser um manual, como já me disseram, né, que é um manual da administração. Muitos estão utilizando como manual
para diversas áreas aí da administração, contábeis, economia, da gestão como um todo. Perfeito, está ótimo. Ô, Maurício, conta um pouquinho, já falamos aí do livro, né? Vamos esquecer mais alguma coisa. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional. Perfeito. Bom, eu sou administrador de profissão, né? Eu fiz a minha graduação, eu sou natural aqui de São Paulo mesmo, inclusive aqui da Zona Oeste, daqui de São Paulo. E eu migrei para Jundiaí, estou lá há 10 anos, mas minha carreira toda profissional se desenvolveu aqui na cidade de São Paulo, onde eu tive a felicidade, de passar por várias empresas, vários segmentos, indústria, comércio, prestação de serviço. E nisso, de forma natural, veio a graduação em administração. Eu me especializei em gestão com pessoas, eu gosto de falar, gestão com pessoas e não de pessoas. Certo. Porque nós temos gestão de estoque, gestão de materiais, mas pessoas com elas juntas, né? Então me especializei nisso e tive a oportunidade de, já na região de Jundiaí, fazer um mestrado também em administração, com ênfase justamente nos pequenos negócios, nas pequenas empresas, que é o que sustenta o nosso país. Isso é um pouquinho da minha história. Eu sou casado, fui pai tarde, eu tenho um filhinho de 7 anos, o nome dele é Gabriel. Parabéns. Para você, desde garoto, a área de humanas é o que te norteou. Você gostava da gente, é isso? Sem dúvida, Kendi. Eu sei que é uma fase difícil para o jovem, porque aos 15, 16, 17 anos, ele tem que decidir a vida inteira dele. Se ele vai ser um advogado, se ele vai ser um médico urologista, se ele vai ser um engenheiro civil. E é uma etapa difícil, Kendi. É uma etapa difícil, é muita pressão em cima do jovem. Mas eu tive a felicidade de encontrar algumas pessoas, alguns mentores que me ajudaram nesse caminho, nessa trajetória. Então, para mim, a escolha não foi tão difícil. O que veio como consequência foi ser docente, ser professor. Eu não tinha essa aspiração. Isso veio de um convite de uma amiga. Minha esposa, ela trabalhou muitos anos numa ONG, muitos devem conhecer a APAI, e a diretora da APAI me convidou para dar uma pequena formação de gestão empresarial para os pais das pessoas que levavam, né, os seus filhos. E daí foi um convite atrás do outro, Kendi, foi uma consequência natural. Tive uma passagem pelo Sebrae, aqui de São Paulo, pelo Senac também, e estou hoje no Centro Paula Souza, justamente ao lado do meu amigo, companheiro aqui, professor também, e juntos fizemos essa parceria. Então foi mais ou menos essa trajetória que a gente falando tudo. Bacana. De quem que partiu a ideia? Vamos escrever o livro? Do Maurício. Parabéns. O Maurício me fez o convite, formulou o convite. Ele já tinha até planejado. No meio do planejamento, nós demos algumas alteradas, né? Mas o planejamento, a ideia toda foi do Maurício. Quer falar um pouquinho a respeito? Falo sim. Kendi, na verdade foi um convite da editora Alta Books, que é uma editora do Rio de Janeiro, era uma demanda. Ela já sentia essa necessidade de atualizar um livro específico, né? Mas com as novas teorias administrativas, não as antigas. Perfeito. As antigas já tem muito no mercado. É verdade, né? É claro que a gente fez uma visita às teorias antigas, mas focando nas atuais. Então foi uma demanda da editora, era para ser um trabalho relativamente mais simples. Até então era um trabalho de 100 e poucas páginas. Eu tinha 8 meses. O projeto original, né? O projeto original, perfeito, Kendi. E eu tinha 8 meses para fazer o trabalho. Só que nisso, Kendi, conforme o trabalho foi acontecendo, e eu falava com um professor, falava com outro, cheguei até a falar com o Francisco, olha, mas você não vai falar de administração da produção? Olha, o outro, você não vai falar de marketing? Você não vai falar de RH? O trabalho foi crescendo, passei essa demanda para a editora deu sinal verde, o trabalho foi crescendo, e aí, Kendi, o que a gente faz quando não dá conta? A gente recorre aos amigos. Aí, nisso o Francisco entrou no projeto, falei, Francisco, não dou conta sozinho. Replanejamos o escopo original, Kendi. O Francisco sentou comigo, abraçou a ideia e juntos nós conseguimos finalizar o livro. E como tudo não é fácil, Kendi, nós terminamos o livro no finalzinho de 2019,
para lançar o livro. E Maravilha. todo mundo sabe o que aconteceu. Em Exato. 2020 veio a pandemia, Sim. tivemos que congelar, né? E a editora prometeu que assim que tão logo passasse a pandemia, publicasse, e está aí realmente feito. Então esse foi um pouquinho aí da trajetória e até do meu amigo e coautor aí, Francisco. Exatamente. E no dia 11 de março nós tivemos uma tarde de lançamento Perfeito. no shopping, Max Shopping, Max Shopping, Jundiaí, que é um shopping conhecido lá da cidade. Isso, é um dos mais antigos lá. E nós tivemos uma tarde de autógrafo e vários colegas, Foram nos prestigiar. amigos, alunos, né, foram nos prestigiar. Isso nos deixou muito Foi contentes. a noite do Oscar e vocês, né? E Maurício, o segundo filho, né? Que é o filho físico e o Pois é, pois é. Mas na verdade, eu vou falar, não seria o segundo filho, porque ele tem outros livros também. Ah, perfeito, parabéns. Então, você Mas tem... realmente esse foi assim, vamos dizer, a obra-prima. Realmente a gente dedicou muito tempo, muito carinho e pensado realmente para você aluno, para você aluna, para você profissional. Foi pensado com muito carinho. Ao total, Kendi, contando com a pandemia, nós estamos falando aí, levou quase 5 anos, né? Mas deu tudo certo, fomos persistentes, com calma, paciência, muitas pessoas nos ajudaram no caminho, né? E aí nós conseguimos. E hoje estamos aqui, né? Você é uma dessas pessoas que abre a porta não só para nós, mas a gente fica muito feliz, muito orgulhoso mesmo, Kendi, desse trabalho que é uma missão, né? Abre a porta para muita gente. Não é à toa que eu imagino que se chama TV Relacionamento, né? Obrigado. Francisco, fala você um pouquinho da sua trajetória aí. Então, o meu nome é Francisco Carlos Nascimento, eu também estou professor no momento, eu sou economista por formação, a minha área é logística também, né? E eu comecei na área de logística e depois nós fomos aí para a parte de economia. E também, como o Maurício, o professor veio ser depois um convite para uma palestra, e aí dei essa palestra, aí falou, olha, amanhã de novo, mas não, é o mesmo pessoal. E aí virou a aula e eu gostei do negócio e estou professor até hoje, né? Então hoje eu leciono no Centro Paula Souza em 2 ETECs, né? E também, pode falar, não, Por favor. e também na Unip, na cidade de Jundiaí, que eu tenho lá o pessoal de tecnologia da informação, onde eu estou com os componentes esse semestre de economia de mercado e também de organização de computadores, né? E cada semestre eu gosto de ter, como o Maurício também, um componente novo, né? Para deixar a gente sempre em dia aí com as coisas que estão acontecendo. Você também sempre o eterno aprendiz, né? O eterno aprendiz. Tivemos a oportunidade de estar juntos em alguns momentos ali, né? Perfeito. Certo? Que foi uma satisfação. No exterior também. No exterior né? também, Você né? cabelo O cabelo era mais preto, realmente, né? Mas agora está branco e está caindo também. Esse é o problema. Mas tudo bem. É experiência. Mas eu sou muito grato. Fizeram a cabeça branca, foi para você, não? Não chegou porque eu ainda não consegui a lanche, né? Tá certo? Mas se foi inspirado em mim, eu não sei. Mas é uma satisfação, eu sou muito grato a tudo, né? Que acontece. E eu esqueci de falar também que eu leciono, sou professor na Guardinha de Várzea Paulista, Associação de Educação do Homem de Amanhã de Várzea Paulista, onde eu estou todas as segundas pela manhã e as sextas pela manhã. E nós vamos ter a oportunidade de entrevistar a Rose. Sim, é a nossa diretora. Tá ótimo. Maravilha. Onde que o pessoal adquire o livro? Perfeito. Kendi, o livro ele pode ser adquirido por várias livrarias. Uma livraria que é parceira da Alta Books é a Livraria Leitura, tem várias unidades aqui pela cidade de São Paulo, mas também pode ser adquirido pelo e-commerce, né? Então, o jovem entra
Basta digitar no Google administração, novas perspectivas. Já vai vir para você. Aí você escolhe o seu Amazon, Shopee, Mercado Livre. Então, nos grandes e-commerces, ele está disponível e por um preço bem acessível, até porque ele tem aí 350 páginas. É um livro muito acessível, fica aí como consulta, né? Não precisa ler de uma vez. E só para reforçar, quem se me permite, por favor, o livro, muitas vezes pensa assim, né? Quando ele é muito teórico, ele cansa, sabe? Então, o jovem, ele não quer só a teoria pela teoria. Então, a gente pensou nisso também, que a gente tem uma experiência grande de janela aí de aulas com jovens. Então, nós fizemos sessões de dicas, nós fizemos muitos quadros, tabelas ilustrativas. Por exemplo, o funcionário recebe lá o salário mensal, o recibo de pagamento de salário. Então, a gente tem lá uma foto dele com os descontos, como é que calcula desconto, como é que calcula férias. Francisco falou de logística, né? Mais uma vez. Francisco falou de logística, então tem lá, ensina como cálculo de cubagem para pôr dentro do container. Tem muitos exercícios práticos e no final nós colocamos também 30 questões simulativas de concurso público, porque a administração é muito ampla, então de repente alguém tem a predileção de partir para um concurso público, então tem algumas questões também para a pessoa treinar. Então é um livro, a gente pensou ele muito amplo mesmo, viu, gente? Perfeito. E alguns questionamentos também, inclusive na área da logística, se me permite. Nós colocamos lá como uma modalidade terrestre o infoviário, né? Que está aí cada vez mais próximo da gente, né? Que é a infovia, ou seja, o trânsito, né, de informações, que hoje nós vivemos dela, né? Okay? É muito interessante também aí para quem vai pesquisar ou mesmo trabalhar com isso. Tá ótimo. Eu espero que vocês voltem outras vezes, tá? Gratidão por terem vindo. Maurício, fala os seus contatos, nós vamos deixar esse vídeo também, tá? Redes sociais, e depois o Francisco também. Sim, perfeito. Eu gostaria, se você me permitir, de mandar um abraço para os alunos. Por favor. Para os nossos internautas. Fiquem à vontade aí para divulgar o material. Mando aqui um abraço carinhoso aí para os meus alunos, minhas alunas, lá de Jundiaí, da ETEC Vasco Benchiaruti. Quero mandar também um abraço para a FATEC de Jundiaí e a FATEC de Santana de Parnaíba. O meu contato no Instagram é prof, né, professor PROF, _ Maurício Barreto, tudo junto. Isso, que a gente vai deixar escrito aqui. Isso, a gente vai deixar aí nos contatos. Então, estou à disposição. E, claro, eu agradeço muito, viu, Kendi, de verdade, de coração. Uma próxima a gente estará à disposição, sem dúvida nenhuma. Ok. Muito obrigado a você, aos internautas e a todos. Francisco. O meu e-mail, vou passar, né, é prof, abreviatura de professor, ponto, F de Francisco, ponto, C de Carlos, ponto, Nascimento, @gmail.com. O meu Instagram é Francisco Nascimento 0704, ou seja, a data do meu aniversário. Um abraço para os meus alunos da Unip, meus alunos do Centro Paula Souza, da ETEC Vasco Antônio Benchiaruti, e também lá da ETEC Gino Rezag de Cajamar, tá? E o pessoal da Guardinha, que é da Associação de Educação do Homem de Amanhã. Ok? Um abraço a todos e, por favor, leiam e conhecimento, gente, ele não faz a cabeça crescer. Tudo bem? Tá certo. Eu falo para os alunos uma brincadeira, que eu sou casado 4 vezes. A primeira mulher levou metade do que eu tinha. A segunda levou a outra metade. A terceira, e o que sobrou para mim? Só o conhecimento. Isso ninguém tira, ok? Mas é brincadeira, gente. Eu sou casado com uma única mulher, fazem acho que 34 anos. Ok, parabéns. Obrigado. Internautas, os agradecimentos então a esses fantásticos professores, né? Francisco Nascimento e Maurício Barreto. Nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.